E aí eu te pergunto, na evolução do produto, que você já deu um sinal, né? Acho que durante muitos anos você ficou só na recorrência. Eu cobro R$100 por mês. Aí depois o produto você deve ter atualizado para, não, eu tenho uma chave, se você precisar fazer aumentar o ticket, diminuir o ticket, o próprio cliente consegue mandar um sinal para a API e trocar. Mas em algum momento, começaram a surgir seus concorrentes, provavelmente alguns bem parecidos, oferecendo um produto muito similar. Mas aí eu vejo que você começou a entrar no mercado de outros players. Você começou a cobrar não recorrente, e-commerce. Você começou a cobrar com coisas que parecem recorrência, mas na verdade não são. Só porque o cliente está ativo e ele sempre volta, é difícil de modelar isso numa recorrência. Apesar de que hoje em dia toda startup coloca MRR e você vê, mas isso aí não é recorrente. Isso legal que tá subindo, mas isso aqui não quer dizer que... Isso é receita, né? Isso é receita, não é? É revenue, é monthly revenue, não recurring revenue, não é? Mas eu percebo que você começou não a atacar. Eu aposto que as empresas que você já tinha como cliente falou, Dantas, legal, tô cobrando isso aqui mês a mês, mas às vezes eu vendo uma coisa que é one shot, one time. E aí você começou a falar, não, então eu também preciso processar pagamento trivial. Eu também preciso plugar em maquininha, eu não sei. E aí, como que você avança o seu produto para também ser algo que é parecido como um meio de pagamento tradicional? Curioso chamar meio de pagamento digital de tradicional, não é? Antigamente era coisa nova. E sem contar que dando esse passo, você começa a ficar próximo, ser comparável com outros bichos aí, que a margem é menor, que já estão maiores, que conseguem disputar com você no preço, mesmo que o seu serviço seja melhor. Como que esse produto evolui além da cobrança à la Netflix? A referência que a gente tinha era a Netflix só, né? Legal, ótima pergunta. A gente, obviamente, não foi de uma hora para outra, né? A gente foi ouvindo, né? Acho que tem alguns casos emblemáticos que aconteceram que fizeram a gente abrir um pouco a cabeça mesmo. E não tô falando para combater os grandes players. Os grandes players de pagamento no Brasil, eles têm a força dos bancos. Os bancos estão por trás, né? Então a gente sabe como é que é a competição nesse setor, né? Apesar de a gente ter uma loucura suficiente para, às vezes, dar porrada neles também, né? O que aconteceu com a gente é que a gente tem uma força muito grande na recorrência que a gente precisa obrigatoriamente guardar os dados de cartão do cliente. Então, quando você compra uma assinatura num site, num produto, numa app, eu tenho que ter os seus dados e eu preciso guardar esses dados comigo. Então, a nossa maior força, nosso maior ativo, né? A gente deve ter, 18 milhões de cartões de crédito hoje guardados com a gente. A gente tem basicamente toda a população ativa de cartão de crédito no Brasil. Então assim, eu sei, por exemplo, quem compra vinho, quem faz academia, quem estuda na escola de inglês, quem compra aquele streaming. Só que aí começou a acontecer um movimento natural das empresas falando assim, olha, Vindi, acho que o caso, a Unicef, por exemplo, a gente tem uma recorrência lá de cobrança de doação na Unicef, de cobrança de contribuição. E falou, cara, você já tem os dados de cartão de crédito do Paulo. Pô, se eu lançar uma camiseta amanhã, você consegue usar esses mesmos dados? E o Paulo não precisa nem fazer checkout. Ok. Então isso aconteceu muito de 2016 para 2018. Então a gente falou, agora vamos apoiar os e-commerces dessas empresas que a gente já atende. Então eu já tenho uma recorrência dela. E ela montou um e-commerce, eu tenho que atender, né? Então foi muito nesse modus operandi natural. Porque se a gente fosse entrar de frente no mercado do e-commerce ou do varejo, das maquininhas, da guerra das maquininhas, a gente ia ser mais um player. Então isso foi muito duro pra gente. Eu lembro que em 2019, antes da nossa rodada Série B, chegou um fundo muito famoso, falou assim, cara, você tem que seguir o playbook dessas empresas que foi pro IPO. Então assim, cara, nós vamos colocar 100 milhões e você vai fazer o playbook de varejo. Eu falei, cara, não. Se eu for pra esse playbook, qual que era a guerra, né? Você instala uma maquininha hoje no varejista, 3 dias depois o banco vai lá e visita, reduz a taxa, sua maquininha vai pro balcão. Isso aconteceu muito de 2014 para 2020. Essa dinâmica mudou um pouco agora, mas ainda é essa dinâmica. Então a gente tinha muita certeza que o produto precisava escalar, primeiro com foco em recorrência e nessa adjacência do e-commerce, atender os nossos próprios clientes indo pro e-commerce. Hoje, obviamente, a gente tem oferta para todo tipo de business, né? Mas a gente sempre teve esse foco em recorrência. Tanto que a gente tem uma segurança muito grande hoje. A gente tem os maiores players de assinatura do Brasil, né? Isso foi uma estratégia também da gente ter o formador de opinião e o mercado vir pro resto, né? Então, essa é uma coisa clássica no mercado de startup. Você pega o formador de opinião, fecha o contrato com ele, atende bem ele, coloca no seu site, que todos os concorrentes vão vir junto. Vão vir querer saber o que vocês estão fazendo. Então, a gente teve muito essa estratégia de
pegar o formador de opinião. E aí você vai, obviamente, abrindo um pouco, porque esses clientes sofisticados, o cara cresce muito, ele tem muitas demandas de produto que você vai decidindo ou não atender. Mas acho que uma coisa que a gente acertou bastante foi o foco mesmo. A gente sempre foi tentado a entrar em mercados que a gente não conhecia, né? Mas a gente manteve o foco. E os concorrentes que a gente encontrou no meio do caminho, né? Posso falar alguns, inclusive. Um deles a gente fez aquisição. A gente comprou o Smart Bill, que era um concorrente que atendia grandes contas, e ele dava muita porrada na gente quando a gente queria atender esse tipo de cliente. Então a gente fez a aquisição deles em 2017, então a gente criou uma oferta para grandes clientes. Mas a gente viu muito concorrente também batendo na gente e entrando em forças que a gente não tinha, né? E às vezes a gente fica tentado a concorrer também com eles naqueles... Vou dar um exemplo, micro. A gente não atende hoje um micro, né? O cara que é o personal trainer, o freelancer que tem uma mensalidade, né? A gente não tem produto para ele. E a gente já tentou atender, então os nossos concorrentes que tomaram esse negócio, a gente meio que falou, cara, é o mercado deles. Um dia talvez a gente pode chegar lá, mas o nosso foco sempre foi atender esse cliente que crescia muito, um case como a Alura, que precisava de muita escala, muito controle, analytics do que está acontecendo com a cobrança. Então, acho que isso foi um dos acertos da Vindi.